Olá, vamos direto ao ponto, nosso tema de hoje, e tratamos sobre o panprincipiologismo. O que vem a ser o panprincipiologismo? Então, parte da doutrina vem tecendo críticas, sobre, especificamente, a exacerbação, o uso exagerado dos princípios. Na verdade, pseudo-princípios para fundamentar decisões. Ou seja, a criação de princípios de acordo com a vontade, o arbítrio do julgador, de modo arbitrário. Nesse aspecto, a decisão ela segue uma orientação pessoal de cada intérprete. E para isso, utiliza-se de um falso princípio, um princípio que muitas vezes não tem embasamento histórico. Para isso, nesse sentido, existe uma verdadeira violação à Constituição Federal, o que pode levar a uma discricionariedade ou inaceitável e antidemocrático decisionismo. Não é? Um julgamento discricionário, ele vai violar a Constituição, vai violar as leis, vai se fundar em um princípio sem fundamento e sem concretude. Nesse aspecto, surgem decisões que fragilizam a isonomia. Dentro dessa problemática, nós temos aí justamente o conceito e o surgimento dessa nomenclatura do panprincipiologismo já decantado. Segundo Lênio Streck, o que se observa nos seus escritos, ele diz que existem decisões que se fundamentam em princípios sem densidade deontológica. O que seria, não é, essa densidade deontológica? O princípio ele não pode ser criado de forma casuística, sem um registro histórico, sem uma vinculação com a sociedade pré-existente e o momento civilizatório. Não é? Esses que não têm esses fundamentos seriam falsos princípios sem densidade deontológica. Nesse aspecto, nós temos que considerar que o panprincipiologismo ele é uma desvirtuação, é o uso exacerbado de um cardápio extenso de princípios sem vinculação com o processo histórico. Mas, professor, eu poderia dar um exemplo prático, mencionar um exemplo corriqueiro que poderíamos enquadrar como considerado como panprincipiologismo? Então, a crítica aponta tradicionalmente como o princípio da felicidade. Então, nós temos aí em provas para a defensoria, inclusive usamos no Rio Grande do Sul, questões que direcionavam a utilização do princípio da felicidade. Quando aquele hipossuficiente ele recorre do órgão da defensoria para requerer uma pretensa cirurgia plástica estética. Não é? Nesse aspecto, considerando que o SUS seria obrigado a fazer essa cirurgia estética, fundado no pseudo-princípio da felicidade. Os críticos apontam como um caso alegórico e muito recorrente do panprincipiologismo.